Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje eu vou mostrar aqui, mais um exemplo utilizando essa ferramenta de fluxograma que é o Flow Algorithm, Flowgorithm, na verdade, Não tem o A. Então, o que acontece? Aqui a gente consegue criar fluxogramas e testar esses fluxogramas, Então, aqui você vai ter o ficheiro, o editar, o programa em si, Aqui vai ter algumas funções de executar passo a passo, a velocidade da execução e etc. Aqui de abrir um novo, ou criar um novo, abrir um arquivo existente, gravar como, imprimir e etc. E aqui também você vai ter essas opções de salvar, de abrir um arquivo e etc. Vou salvar aqui, vou colocar exemplo para, Vou mostrar um exemplo com laço de repetição aqui. Então, aqui, eu tenho a opção de salvar, de executar passo a passo, de pausar, de terminar a execução, de definir aqui, se a velocidade de execução vai ser rápido ou lento, adicionar um subprograma. Isso aqui depois a gente vai ver na hora que a gente for trabalhar com funções, tá? Por enquanto a gente está trabalhando com o programa principal aqui. Você pode aumentar aqui o zoom ou diminuir. Você pode alterar o estilo aqui, se você quiser, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, você pode colocar um dark, um paint aqui, por exemplo. Tem várias opções, ou esse pastel, retrô, vibrante, tem N opções aqui, Basta vocês escolher o que for melhor para vocês aí. Eu vou deixar esse pastel aqui mesmo, que ele é bem suave, Aí você tem a opção aqui predefinido, ou outras opções. Eu não vou mexer nisso por enquanto, vou deixar aqui no padrão. Uma opção importante aqui, são as disposições de janela. Eu gosto de trabalhar muito com essa aqui, que apresenta as variáveis e que apresenta o console, tá? Então, você clica aqui, ele vai te apresentar a parte de variáveis, o console, que é a parte de tela, e aí a parte do fluxograma, tá? Aqui em ferramenta você vai ter algumas outras opções também, a parte de ajuda aqui, de obter atualização e etc. Aqui selecionar um idioma, então você tem vários idiomas aqui que você pode selecionar, Inclusive é interessante aqui que estava português de Portugal, Você pode mudar aqui, para o idioma português Brasil, que estava português de Portugal, Antes. Bom, então vamos criar aqui um fluxograma. Vamos pegar um problema simples aqui. Eu quero exibir na tela os números de 1 a 10. Então, o que eu vou fazer? Vou declarar uma variável. Então, aqui a gente tem a opção de definir uma variável. Eu vou criar aqui uma variável x, tá? Que vai ser inteiro. Aí, como que eu adiciono elementos aqui ao meu fluxograma? Eu clico em cima da seta com o botão normal, tá? Qualquer botão. Se eu clico aqui, em cima da seta, tanto faz com o botão direito ou esquerdo, ele abre a mesma janela para mim, Então, ele vai abrir aqui essa janela de opções, tá? Então, aqui, o que a gente vai ter? A parte de entrada, definição, atribuição. Então, agora eu vou atribuir o quê? 10 para minha variável x. Ou melhor, vou atribuir 1, tá? Na verdade, aqui vai ser a variável x, e aqui vai ser a atribuição 1, Isso aqui que a gente vai fazer, Tá? Essa atribuição. E aí, agora, o que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar um para. Então, eu vou aproveitar o momento aqui para a gente fazer isso. Então, quando eu clico aqui, quando eu dou 2 cliques na caixa de texto, no elemento aqui, na caixa, sempre vai abrir a opção para eu editar
essa parte do fluxo, tá? Então, para, eu vou escolher qual que é a variável que vai controlar o meu para. Qual que vai ser o valor inicial? Então, ele vai começar com 1 e vai até 10. Qual que vai ser o valor final? Se vai ser crescente ou decrescente. E o passo. O passo aqui, se ele vai ser de 1 em 1, se ele vai ser de 2 em 2 e etc, né? Então, vou dar OK. Então, ele tem um para x de 1 até 10. O que eu vou fazer? Vou escrever, ó, vai ter uma saída aqui. Então, eu vou escrever quem? Vou escrever o x, tá? Deixa eu ver se ele aceita aqui, ó, esse tipo de saída, né? Ele deu erro aqui, ó, com relação a isso. Deixa eu ver se ele aceita o mais, né? Tem que testar que ele aceitou mais, ó. Vamos ver se ele vai exibir corretamente, ó. Então, ó, se eu peço aqui para executar, ele vai vir e vai executar passo a passo, tá, gente? Aqui ele executa normal, aqui ele executa passo a passo, ó. Então, a gente criou aqui a variável x. Aqui é o console, que não tem nada ainda. Então, a gente vai dar o próximo passo, ó. O x recebeu 1, ele executou isso aqui e vai testar aqui, ó. Então, entrou, teve a saída. Então, ele deu erro aqui, tá? Eu vou alterar isso aqui, ele não aceita isso aqui. Você tem que pôr a variável e, de repente, pôr uma outra saída depois. Mas é porque ele executa cada saída numa linha, tá? Então, vamos executar aqui novamente. Aí, ele executou 1, tá vendo? Aqui, ó, do lado. Deixa eu pôr isso aqui. Ele executou 1. Vou ficar aqui, ó. Ele vai pôr 2. Ele vai pôr 1 de cada vez, tá? Vai escrever até o 10, ó. Vai fazer isso 10 vezes. Aí, ele finalizou aqui. E aqui a gente tem a nossa saída. Tem como você pôr aqui, se você quer a saída normal, se você quer ela em balão, tá vendo? Se você quer mostrar os pontos de parada aqui, depois eu vou mostrar esse tipo de coisa aqui. Então, tem várias formas aqui, ó. Né? Limpar a janela, copiar essa saída, etc. Eu gosto de deixar esses balãozinhos aqui que fica numa interface um pouco mais apresentável, tá vendo? Então, a gente viu aqui como que funciona o para, né? Que é muito parecido com enquanto, parecido com outras estruturas de repetição, né? Mas geralmente o para ele tem uma variável de controle onde define o valor inicial, o valor final e o passo, que é o 1. Se eu mudar aqui para 2, ó, vou dar OK. Vocês vão ver que ele vai executar agora. Ó, vou limpar a tela, vou limpar o console e vou executar novamente. Ó. Então, ele vai ter aqui o X. Aí, o X começou com 1, ele executou isso aqui. Aí, tem um passo. Ó. Aí, ele exibiu 1. Voltou. O X passou para 3. Ó. Vocês perceberam que na hora que ele executa o passo aqui, o X passou para 3. Exibiu 3. Voltou, né? Ele exibiu, vai exibindo de 2 em 2 e finaliza o programa. Então, ele exibiu 1, 3, 5, 7 e 9, né? Já que eu coloquei passo 2. Se você mudar para 1, ele vai exibir aqui, ó. Tá vendo? Exibiu de 1, 2, 3 até 10. Se eu mudar o passo para 3... e der OK, e executar, ele vai exibir de 3 em 3. Se eu colocar o passo 2, dá OK, e executar, ele vai exibir de 2 em 2. Né? Então, ele vai me permitir esse tipo de coisa. É mais uma opção de comando de repetição que vocês têm, né? Que vai te permitir repetir um bloco de comando um conjunto de vezes. Aí o para, diferente lá do enquanto, ele já tem um incremento nele, tá? Esse passo aqui, ó, é o incremento que a gente usa lá no enquanto. O bacana aqui é que a gente tem a opção também, ó, de visualizar o código-fonte. Então, você tem a função, definiu o inteiro x, atribuiu para x de 1 até 10, eu tenho a saída x aqui.
é como se fosse um pseudocódigo, tá vendo? Aí você pode, inclusive, escolher uma linguagem aqui. Olha que legal. Ah, eu quero fazer em Java. Olha que legal que ele já fez aqui, ó. Ele já escreveu o código para você em Java. Ah, eu quero em C Sharp, ó. Ele já criou aqui também um código para você. Então, muito legal isso aqui, né? Bem interessante para a gente trabalhar aqui com essa parte mais básica da linguagem. Ó. Em PHP, que a gente usa lá na web, ó, ele gera o código em diversas linguagens aqui. Em Python, tem gente que gosta de Python, né? O Python ele é uma linguagem que é bem utilizada até por essa praticidade, tá vendo? Você escreve bem menos linha de código do que outras linguagens aqui, tá? Então a gente vai deixar aqui no pseudocódigo, ó. Pseudocódigo, né, que é o Portugal aqui automático, tá bom? Então é isso, né? Na próxima aula eu mostro um exemplo mais completo aqui para vocês. Então a gente viu como utilizar o Flowgorithm aqui e como a gente, né, trabalhar com o comando para, que é mais um laço de repetição. Um grande abraço aí, até a próxima aula.